Olá, galera. Vamos para a nossa aula de cartografia, cujo tema será orientação espacial. Orientação espacial é um conteúdo que serve para você aprender a se orientar no espaço, utilizando a rosa dos ventos, né? Essa questão da orientação espacial, ela é cada vez mais necessária, mesmo com o uso das novas tecnologias. Mesmo você utilizando um aplicativo como o Google Maps ou o Google Terra, se você não souber onde é o norte, você não vai localizar, graduar o aplicativo e chegar ao seu destino de forma correta. Mesmo com o avanço das tecnologias, isso é muito importante aprender as direções espaciais. Se você está na sua casa, a escola fica a leste, como é que eu sei onde é o leste, onde é o oeste, onde é o norte, onde é o sul? Se você, por alguma situação, está perdido, você não consegue usar o celular, os pontos cardeais, você pode salvar a sua vida. Então, a orientação espacial é algo muito importante, sobretudo nos dias atuais. Pessoal, e essa orientação espacial é importante lembrar, né? Orientação vem de orientar-se, né? Do latim, que significa ir ao Oriente. Ir ao Oriente sempre foi uma necessidade aí dos europeus no período lá da rota da seda. Os europeus indo para a Ásia, como naquele tempo não existia nenhum mecanismo de orientação geográfica, eles utilizavam o Sol como referência. Eles iam em direção à Ásia, utilizando o Sol como a sua principal referência. Então, desde o período da Rota da Seda, isso é utilizado pelos europeus. A orientação espacial, ela se dá por meio dos pontos cardeais e pontos colaterais. Vou colocar aqui para não esquecer. Cardeais, pontos cardeais, que são 4: norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E os pontos subcolaterais. Pessoal, nós não iremos aqui tratar dos pontos subcolaterais, porque envolve uma parte de divisão angular, e aí o vídeo se tornaria muito longo. Portanto, nós vamos abordar somente os pontos cardeais e colaterais. Bom, então, nesse círculo aqui, nós vamos fazer aqui a rosa dos ventos. Então, vamos primeiro iniciar pelos pontos cardeais. Vocês já aprenderam os pontos cardeais, né? Então, nós temos aqui na parte superior N, o norte, N, norte. A parte inferior, o S, sul, né? Do lado direito do norte, o leste. Do lado esquerdo, o oeste. É válido ressaltar que no padrão internacional, para representar o leste, utiliza-se o E, que vem de East, mas aqui é a mesma coisa, L, leste. E, perdão, deixa eu enquadrar aqui novamente. E o W de West, que representa aí o O, certo? Que representa o Oeste. Então, E e W no padrão internacional é leste e W oeste. Além de aprender a localização correta, é necessário aí, utilizando a bússola, né, que foi inventada pelos chineses, uma invenção muito importante do povo chinês, que permitiu um avanço nessa orientação, tem os graus respectivos a cada ponto cardeal. Vamos aqui iniciar pelo ponto norte, que é o 0 grau. Sempre você vai seguir na direção horário, certo? No sentido horário. De um ponto cardeal para outro tem uma diferença de 90 graus. Vamos lá. Norte, 0.
para o ponto cardeal leste, 90 graus. 90 graus para o ponto sul, mais 90. Então, 90 mais 90, 180 graus. 180 graus mais 90, 270 graus. Mais 90, 360. Vamos lá. Você está em um ponto e o exercício pede, ou você tem que estar com a sua bússola e você quer ir para a direção sul, que o sul é a saída do lugar onde você está, o sul dá acesso a uma pista, a uma estrada. Você tem que ir em qual direção olhando para a bússola? 180 graus. Desloque-se para 90 graus. Você está indo para o leste. Vá na direção 270 graus. Você está indo para o oeste. Ok? E aqui 0 grau, norte. Bom, além dos pontos cardeais, existem aí os pontos colaterais, que só foi inserido aqui nessa orientação mais tarde, né, pelo Ptolomeu, com a necessidade de melhorar os mapas da época. Os pontos colaterais, eles ficam entre os pontos cardeais. Qual é a regra? Bom, você vai utilizar como base o N e o S. O ponto colateral que está entre o N e o E, você vai utilizar sempre N mais E. N mais E, NE. NE é o ponto colateral nordeste. N mais W. NW. NW é o ponto colateral noroeste. Aqui na parte inferior você vai usar sempre de início S. S mais E, sudeste. S mais W, sudoeste. Você tem aqui sudeste e sudoeste. Então, os pontos colaterais são NE, nordeste, SE, sudeste, SW, sudoeste e NW, noroeste. A partir desta identificação, você vai inserir os graus. Você vai identificar que os pontos colaterais eles estão exatamente na metade angular. Então ficou fácil. A metade de 90 graus é 45. Coloca assim o 45. 45 graus mais 45, 90. Você vai sempre somando. 90 mais 45 no sentido horário. 135. Mais 45, 180. 180 mais 45, 225. 225 mais 45, 270. 270 mais 45, 315. 315 mais 45, 360. Bom, os pontos colaterais, eles se localizam a 45 graus, que é o nordeste, o sudeste 135 graus, o sudoeste 225 graus e o noroeste 315 graus. Então, se na direção 45 graus, na bússola você está indo para nordeste, siga na direção 225 graus, você está no ponto cardeal sudeste. Além dos pontos colaterais, como eu falei, existem os pontos subcolaterais, que ficam entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Por exemplo, aqui, ó, nos pontos subcolaterais, você vai sempre somar o N, sempre somar essa expressão, você vai sempre inserir N mais NE, então fica norte, nordeste, e assim sucessivamente. Bom, para os pontos subcolaterais será uma outra aula. O nosso objetivo aqui é exatamente vocês entenderem a orientação espacial, os pontos colaterais, os pontos cardeais, colaterais e os seus graus. E como você vai utilizar a orientação pelo Sol, né? Sempre lembrando que o Sol, ele nasce, entre aspas, né?
para o leste, e ele vai se pôr para o oeste. Você vai se posicionar corretamente para identificar os pontos cardeais da seguinte forma: coloca-se o braço direito para onde o Sol nasce, então seu braço direito está aí indicando o leste. Tem que ser o braço direito, senão não vai, você vai se posicionar da forma errada. O braço esquerdo para o lado que o Sol se põe, portanto o braço esquerdo vai indicar o oeste. Você estará olhando para o norte e atrás será o sul, ok? Então, assim você vai conseguir se posicionar e se orientar e permitir uma orientação geográfica correta. O braço para a direita, onde o Sol nasce, é leste, para onde o Sol se põe, é oeste, à frente o norte e atrás é o sul. Lembrando sempre que coloca a mão direita para onde o Sol nasce. Professor, mas durante o dia, ok, é possível se orientar com base utilizando o Sol. E à noite, no hemisfério sul, você vai utilizar o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul indica o sul, e no hemisfério norte, a estrela polar, que está exatamente indicando o norte. Então, essas são as formas de orientação espacial. Galera, até a nossa próxima aula sobre coordenadas geográficas. Valeu, pessoal!